Bom, reagir a um vídeo aí sobre Carol Capel, né? O que essa mulher ensina aqui é gnose, tá? Misticismo judaico, tá bom? Bom, para você que é cristão e segue essa mulher, recomendo que você fuja desse canal e não, né, não leia esse livro, porque esse livro é gnose até o tal, tá? Bom, siga a Bíblia, tá? Siga Jesus, para você que é cristão, né? Claro, porque essa moça aqui se diz cristã, né? Porque para mim não é cristã, tá bom? Bom, vou reagir aí um pedacinho. Bom, primeiro também eu vou tapar a cara dela, pois, né, não quero tomar direito autoral, né? E também não quero que removam meu vídeo, né? Porque vai querer remover meu vídeo, né? Então, vai estar tapado a cara dela aí, tá? Mas o nome dela é Carol Capel e o canal dela está no YouTube. Então, isso aqui está sendo ensinado no YouTube, tá bom? Gnose, até o talo. Que nenhuma religião quer que você saiba. Existe também um livro que prova que o humano já virou Deus. E a igreja passou milênios tentando fazer com que você esqueça que esse livro existe. Agora, e se eu te dissesse que a maior mentira que a religião te contou não foi sobre o inferno, nem sobre o pecado, mas sim sobre o que você é capaz de se tornar? Existe um livro que os rabinos tentaram enterrar por séculos. Não porque esse livro era falso ou mentiroso, mas sim porque ele era perigoso. Perigoso de um jeito muito profundo, porque é um livro que sugere que um ser humano comum pode se tornar idêntico, igual a Deus. E eu não tô falando de metáfora não, tá? Eu tô falando como fato cosmológico registrado. Esse livro, senhoras e senhores, é o terceiro livro de Enoque. Eu sou Carol Capel, a sua excomungada favorita. Seja Bom, por que que a igreja proibiu? Porque é um livro apócrifo, né? Outra coisa, né? A escrita mais antiga, a cuneiforme, 3.200 anos, né, depois de Cristo, pelos sumérios, só foi ter depois do dilúvio. Segundo a Bíblia, Gênesis 5:24, Gênesis, né? Enoque já não estava na Terra, ou seja, Enoque não escreveu nada, né? Os manuscritos do livro de Enoque, todos estão incompletos. Então, sinto muito, moça. Bom, para você que segue essa mulher, isso aqui é gnose até o talo. Eu recomendo você fugir desse canal e fugir desse livro. Terceiro livro de Enoque, né? A origem e a autoria, a data de composição, século 3 a 4 depois de Cristo, em plena era rabínica. O terceiro livro de Enoque é um texto místico judaico, escrito entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, em hebraico, atribuído ao rabino Ismael Ben Elisha. Ele descreve a transformação de Enoque em Metaton, mas seus manuscritos são medievais e incompletos, sem qualquer base arqueológica antiga como os manuscritos do Mar Morto. A Bíblia refuta suas ideias ao enfatizar que Enoque foi elevado por Deus sem se tornar anjo. A origem e a autoria. A data da composição, séculos 3 a 4 d.C., bem posterior ao período bíblico. O autor, atribuído Rabínio Ismael ben Elisha, mas é pseudográfico. Não foi realmente escrito por ele. O contexto parte da literatura da Melcabá, que descreve visões do trono divino e ascensões celestiais. Os manuscritos preservados, os mais antigos, são medievais em hebraicos, incompletos. Há variações entre cópias sem versão única definida. A ausência, a arqueologia, não aparece nos manuscritos do Mar Morto, confirmando que é tardio. A citação no Talmud. Referências indiretas aparecem em Beraco, Beraconte 7a. Conteúdo principal. Enoque, Metatron, o patriarca, é elevado ao céu e transformado em príncipe da presença. A hierarquia angelical descreve anjos, salões celestiais e segredos cósmicos. 70 nomes. Deus concede a Metatron 70 nomes simbolizando a autoridade sobre as nações. Escriba celestial. Metatron registra os atos humanos e serve como mediador. Bom, peguei uma pequena parte aí do livro, né? Terceiro livro de Enoque. Olha o que diz assim, ó. Olha só. Só uma parte, só para você ficar longe disso, tá? Que diz assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui por causa da minha visão.
Primeiro capítulo. Visão da carruagem de luz. Quando subi aos céus para contemplar a visão da carruagem de luz e entrei nos 6 salões, eram dentro de outro. Assim que cheguei à porta do 7º salão, fiquei em silêncio diante de Deus, e levantando meus olhos para o alto, ou seja, para a divina majestade, eu disse: Senhor do universo, peço-te que o mérito de Arão, filho de Arão, amante e perseguidor da paz, que recebeu a coroa da sacerdócio, que tu, rei da glória deste ele monte dos sinais, seja válido para mim nesta hora, para que Casiel, o príncipe, e os anjos que estão com ele não possam obter poder sobre mim, nem me derrube dos céus. Por fim, Deus enviou-me Metatron, seu servo, o anjo, o príncipe da presença, e ele, espalhando suas asas, com grande alegria, veio me encontrar para me salvar da mão de Casiel. Gênesis 5, 24 diz assim: E ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Mesmo versículo, né? Gênesis 5, 24, né? Numa outra versão. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Né? A Bíblia deixa claro que Deus o levou, mas não fala para onde, nem quando, e nem se ele está no céu ou não. Então, né? Em Hebreus, né, 11, capítulo 5, diz assim: Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Noutra versão, né, Hebreus 11, versículo 5, foi pela fé que Enoque escapou da morte, e ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Ou seja, a Bíblia relata que Enoque, né, foi levado, não experimentou a morte. Agora não fala se ele foi aos céus ou se ele está nos céus, né? Só fala que ele foi levado, né? E não experimentou a morte. É só isso que a Bíblia fala, né? Então, João, capítulo 1, versículo 18 diz: Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. João, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem, que desceu do céu. Êxodo 33, 20, né? Deus dizendo a Moisés: E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Colossenses, né? 2, capítulo 18, Paulo adverte contra a adoração a anjos, né? Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque dizer ter visões insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Em Apocalipse 22, 8, né, diz assim: Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou servo de Deus, e assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus, ou seja, nem o anjo, né, falando para João não adorar ele, né? Ou seja, João queria adorar o anjo e o anjo disse, não, ó, não adora a mim porque eu sou um servo igual tu, igual os profetas, somente a Deus você adora, né? Então, a arqueologia, né, a escrita cuneiforme, muito mais antiga, a Mesopotâmia, 3.200 anos antes de Cristo, sem relação com o terceiro livro. A ausência de evidências. Nenhum achado arqueológico confirma a historicidade do terceiro livro. A conclusão é um texto rabínico tardio, sem base arqueológica sólida.
apenas tradição mística. A Bíblia fala, né, que ninguém viu a Deus, né? A Bíblia deixa claro isso, que ninguém viu a Deus, somente Jesus. Ninguém subiu aos céus, somente Jesus. A Bíblia deixa claro isso, que só quem subiu aos céus foi Jesus. Subiu e desceu, né? João 13:13. Ninguém viu a Deus, né? A própria Bíblia relata que nem Moisés viu a Deus, né? Face a face. Então, esse vídeo aqui é para que você que segue essa moça, né? Fuja desse canal. Para você que, que está querendo ter curiosidade sobre esse livro, fuja, né? Desse livro de Enoque. Pois esse livro, o terceiro livro, o primeiro e o segundo, são todos livros apócrifos, né? Livros que estão incompletos, manuscritos, né? E que possivelmente, se você ler e não tiver uma vida com Deus, não tiver uma vida, né, com comunhão com Deus, não estiver em comunhão com Deus, né, possivelmente você vai ter problemas psicológicos, né? A depressão ou qualquer problema desse tipo, né? Então eu recomendo muito você, né, que não leia este livro, também não, né, saia desse canal se você é inscrito deste canal. E que se você, né, que é cristão e segue a Cristo, siga a Bíblia, né? Siga Jesus Cristo, né? Se reúna na igreja, né? Tenha comunhão, né, com os irmãos e vários líderes cristãos, né? Vários pastores, né? Que são verdadeiros pastores que fazem a obra de Deus. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não existe. Existe sim, existe. Existe muitos pastores, né, que fazem a obra de Deus verdadeiramente com amor. Então, existe sim pastores que fazem a obra verdadeiramente por amor, né? Então, pare de ficar assistindo essas pessoas que pregam teorias de conspirações ou falam do sistema, né? Que dizem, ah, porque o sistema é isso, não sei o que, ah, porque existem falsos pastores. Eu fui assim no começo, eu era assim quando eu comecei no começo do evangelho, mas depois eu fui, né, que vendo que isso não existe, sabe? Não é uma falsa, é um falso ensino isso, né? Existem sim falsos pastores em si, existem sim falsas denominações, existem, claro, mas existem sim líderes reais, líderes verdadeiros que fazem por amor. E existem sim igrejas, denominações que pregam por amor, que ajudam as pessoas. O Evangelho ainda vive, o Evangelho ainda vive, a Bíblia ainda vive, Jesus ainda vive, está vivo e está prestes a voltar. Por isso, se arrependa dos seus pecados e creia nele hoje. E procure uma denominação, uma igreja, procure um pastor que faça a obra, né, por amor. Existem ainda lugares que pregam o Evangelho de forma simples.